Ora, então, muito bom dia. Um, Meu nome é João Pedro Azul, sou editor da Fulano de Tal, editora responsável pela edição desta antologia com o título Já Não Dá Para Ser Moderno, de 6 poetas de agora, organizada pelo poeta Ricardo Marques. E, e é a primeira antologia, aliás, é a primeira obra desta natureza que a Fulano de Tal publica, fruto de um desafio do próprio Ricardo, de querer dar-nos esta perspectiva, sobretudo da última década, daquilo que se tem publicado em poesia em português. A Fulano de Tal nasceu em 2014, para fazer um pequeno enquadramento da nossa editora, e nasceu com uma obra coletiva chamada Poema Manifesto, uma obra que vinha de um trabalho desenvolvido na revista Flanzine e que, portanto, traduzia uma perspectiva, uma visão de que é que esses autores participantes da obra, participantes da revista também, ansiavam para o seu país. Daí partirmos do poema de Mário Cesarini, Queria ter um pés de bruma e de saudade, e cada participante trabalhou o que queria de país em 2014, a partir então desse poema breve de Cesarini. E esta obra coletiva, no fundo, acaba também por marcar, ou seja, por definir aquilo que seria o percurso da Fulano de Tal. Ou seja, não queríamos ser uma editora igual a tantas outras, não porque queríamos ser diferentes, mas porque a existir quem fizesse já o nosso trabalho não fazia sentido ocupar o mesmo lugar. E daí então esta perspectiva de todos os livros publicados na Fulano de Tal serem de participação coletiva, coisa que entretanto foi um pouco quebrada pela coleção Elementário, que é uma coleção onde cada autor trabalha um elemento da tabela periódica, mas sendo um conceito completamente fora da prática comum, que é desafiar o próprio autor a trabalhar uma coisa tão hermética como um elemento químico, de certa forma também não cabe no universo de outras pequenas editoras cujo trabalho viva neste universo da poesia em edição independente. E em 2021, então, abrimos um ano com esta edição, uma obra reunida, como já disse, pelo Ricardo, posso mostrar, com paginação e design de Lina e Nando, e edição então da Fulano de Tal. Para falar um pouco mais sobre esta parte, esta ideia, está o Ricardo connosco, bem como a Elizabeth Marques, uma das poetas incluídas na escolha do Ricardo. Ricardo, bom dia. Bom dia. Portanto, passando a palavra para mim, queria em primeiro lugar agradecer o convite para estar aqui, agradecer-te a ti por teres querido editar esta antologia. Realmente para mim é um grande privilégio poder estar, por além do livro ser muito bonito, poder estar editado nessa coleção, mais na tua editora, que tem já tantas coisas feitas, não é? E que, de certa forma, também é um dos protagonistas desta última década na poesia e na projeção da nossa poesia, não é? Um pouco por todo o país. E, portanto, eu penso que esta edição realmente não podia estar melhor entregue
E realmente é uma forma ótima de começar uma nova década, não é? Com um livro que, no fundo, tenta fechar ou tenta pensar um bocadinho o que é que aconteceu na década que agora terminou, não é? E, portanto, no fundo, acho que a primeira pergunta que talvez assole as pessoas que nos estão a ouvir seja como é que esta ideia surgiu, não é? E ela surgiu de uma forma muito natural, parece-me, porque normalmente eu gosto muito de fazer antologias, como vocês os dois sabem muito bem, e porque no fundo essa ideia da antologia é uma ideia que para mim, enquanto poeta e tradutor, não é? Enquanto um pesquisador, tentar perceber o que é que se passa à minha volta, não só naquilo que acontece nas letras, mas também no que acontece na nossa cultura, é para mim uma forma também de pensá-la, não é? De tentar organizar o pensamento e perceber o que é que no meio de um caudal tão grande, não é? De coisas que nos acontecem todos os dias e de coisas que neste caso na literatura são publicadas, é no fundo uma forma de tentar selecionar, tentar perceber o que é que se passa. E essa ideia então começou por aí, porque eu queria fazer exatamente um volume em que condensasse, de certa forma, um pensamento sobre o que os novos nomes, no fundo, que foram surgindo, que são os nomes também da minha geração, que eu comecei a publicar não só poesia como tradução nesta década, em 2012, nomeadamente, tal como alguns dos poetas nesta antologia. E, portanto, eu, de certa forma, fui uma testemunha do que foi acontecendo, não é? Portanto, uma testemunha ocular e uma testemunha que foi assistindo àquilo que foi sendo publicado, não só em livro próprio, mas também em outro tipo de objeto, de antologias, nomeadamente com a tua fanzine, que surgiu exatamente num ano-chave para mim, nesta década de 2013, de que falo no prefácio, e irei falar um bocadinho, talvez, de alguns trechos do prefácio que ilustram aquilo que estou a dizer. Mas realmente a ideia partiu exatamente daí. É uma ideia de pensamento sobre o que faz, o que foi feito, e também, de certa forma, colmatando também uma série de falhas que me parecem muito relevantes naquilo que se passa hoje em dia na crítica e que já se passa há muitos anos, não é? No sentido em que não há verdadeiramente um pensamento sobre aquilo que vai surgindo. É muito difícil fazê-lo também porque o espaço da crítica tem sido cada vez mais curto e mais encurtado, digamos assim. Há cada vez menos suplementos, cada vez menos espaço para livros nos jornais e, sobretudo, porque aconteceu de há 10 anos para cá também uma concentração editorial, não é? Aquelas editoras que tipicamente lançavam novos nomes, publicavam novos poetas e, portanto, com essa concentração faz com que não haja uma atenção e não haja também uma relevância, não é, das editoras que foram lançando os novos nomes nesta última década, que são independentes, nomeadamente estas que falo em 2013, no prefácio, e passo a enumerá-las: A Tua Mãe, do Bussur Love, do Lado Esquerdo, do Da Correria, Dula, Não Edições, O Homem do Saco. Eu falo deste ano de 2013 muito especialmente neste livro, porque para mim parece-me que realmente é uma ideia, é a primeira ideia em relação a esta década, porque se já se notava então essas mudanças, não é, de certa forma, do que passava no panorama editorial em Portugal, no que diz respeito especialmente à poesia portuguesa, à nova poesia portuguesa. Este ano foi realmente um ano em que se notou isso muito detidamente, muito especialmente. Com esta e também com a tua fanzine, não está aqui no prefácio, mais uma vez, mas com projetos como esse que, de certa forma, fazem antologias em cada número, não é? Cada fanzine é um número diferente em que fala de muitos poetas novos, não só daqueles que nós já conhecemos. E, portanto, estas duas ideias são as ideias
que no fundo me fizeram avançar, para pensar, então, ao fim destes 10 anos, desde 2000, grosso modo, 2010, 2020, os poetas que no fundo mais me tocaram e aqueles que eu penso que, não querendo muito falar da palavra inovação, mas também isso, aqueles que de certa forma levaram a poesia portuguesa para um território diferente, ou para um território novo, não é? Porque não sei se pode inovar muito, não é, em termos das formas, talvez em termos das formas se possa inovar mais do que nós pensamos, mas sobretudo olhando para o que está lá fora, que se faz lá fora, mas realmente fazer o novo é uma questão também muito interessante, que podemos depois também, se houver tempo, falar nesta nova geração, mas são nomes que, para mim, são muito, muito importantes. São nomes que, quando se fala desta década, tem de se falar. Penso que, falando assim um bocadinho mais detidamente da seleção, são nomes que se falam entre si, portanto há muitos pontos de ligação nestes nomes. O Álvaro Seça, que é o primeiro, é um poeta que nem vive em Portugal, é um poeta que vive fora de Portugal e que tem tido muito contacto com práticas experimentais, práticas que no fundo já existem, não é? Desde há 100 anos com o vanguardismo e depois com o neo-vanguardismo nos anos 60, mas que o leva agora para o digital. Portanto, é um autor que apresenta essa novidade e que escreve muito bem. A Elizabeth, que está aqui connosco, talvez eu deixe para o fim, que depois ela falará um bocadinho, talvez, e leia algum poema ou outro, mas passando então ao F.S. Hill, também é um poeta que é o único que já morreu aqui na antologia, tem essa coincidência biográfica, que é um poeta que já desapareceu, e isso coloca-nos também várias questões em termos de biografia, porque até que ponto é que uma antologia pode ter um poeta que já não existe, e o que é que isso significa, não é? A Raquel Nobre Guerra, que talvez seja a poeta mais conhecida, que ela tem sido mais falada nos últimos anos, desde logo o seu primeiro livro ganhou um prémio, portanto, e acho que é o único caso no meio destes 6 poetas. O Ricardo Tiago Moura, que também é um caso muito especial, porque é o que tem mais livros publicados e é aquele que tem sido menos dado atenção. Também pegando no facto de estar cá, a Elizabeth também é das poucas pessoas que alguma vez falou sobre ele, já apresentou livros dele, portanto também há estas formas de comunicar, não só dentro da poesia, dos temas que os preocupam, mas também naquilo que é o exterior, não é? A apresentação de livros, os lançamentos, a forma como se comunicam os poetas, portanto isto também é muito, muito interessante. E a Sónia Batista, que talvez seja a surpresa para a maior parte das pessoas, nomeadamente porque ela não é, digamos assim, aquela que é mais evidentemente uma poeta, no sentido mais canónico de publicação de livro, de escrita, não é aquela que vem do outro terreno, não é? Ela já é há muitos anos uma conhecida performer, uma conhecida, digamos, artista, não é? E, portanto, nos livros que publicou para mim, creio que isso está muito presente e eu decidi escolhê-la porque tem realmente um lado performático, apresenta e dá à sua poesia um lado performático que para mim é muito interessante e que realmente merece estar aqui. E acho que isso também é bastante inovador, não é? Pensar numa poesia, numa nova poesia em que isso esteja muito presente. E este tipo de antologia também é uma antologia que muita gente tem falado sobre o facto de só serem 6 nomes, e porque nós não estamos, de certa forma, habituados em Portugal a fazer antologias com poucos nomes. Isso também para mim era uma questão fundamental, porque creio que se nós olharmos um bocadinho para todas as antologias de poesia que têm sido publicadas nos últimos 100 anos, se calhar nos últimos 50, 60 anos,
e penso especificamente numa, que fez muita escola, foi muito importante, foi uma antologia de poesia novíssima portuguesa, organizada pelo Ernesto Meli Castro e pela Maria Alberta Menezes, em 1959, teve a primeira edição nesse ano. Era já uma coisa monumental nessa primeira edição, que depois, nos 10 anos seguintes, teve 3 edições, até creio que 1969. Portanto, é um tipo de antologia do qual eu me afasto muito. Portanto, era uma antologia de quase 1000 páginas, ou 1000 páginas mesmo já na última edição, porque, digamos, o objetivo desse tipo de antologia é uma antologia, é quase um dicionário, porque normalmente essas antologias tentam fazer uma compilação de nomes, não é? De nomes que surgiram. É como se, usando esta metáfora do caudal, não é? De um caudal que eu uso muito no prefácio desta antologia, o caudal heterogéneo é quase como quisessem mapear esse caudal, em vez de tentar salientar, fazer o esforço, porque isso existe muito esforço, de salientar nomes desse caudal, portanto, as pedras nesse rio, não é? E esse tipo de antologia realmente é uma antologia que não me interessa tanto fazer. É bastante útil como compilação, digamos, como uma reunião de nomes que se, de certa forma, publicaram, não é? Porque é esse o critério, parece-me, mas normalmente essas antologias têm sempre 1 ou 2 poemas, e é uma coisa que eu também penso que se nós queremos ilustrar de que forma é que aqueles autores se salientam, ou são importantes, tem-se de fazer pelo menos uma escolha mais abrangente, uma escolha mais quantitativa maior, não é? Porque assim nós conseguimos perceber também a evolução do poeta. E é esse tipo é o contrário desse tipo de antologia, então, que eu tentei fazer. Escolher realmente, pensar muito com os livros que tenho em casa, e isto foi um produto também do confinamento, porque no primeiro confinamento, no ano passado, foi um dos projetos a que eu finalmente tive tempo para fazer, e portanto decidi, olha, agora que tenho tempo, vou realmente perceber, já tinha algumas ideias apontadas, obviamente, nomeadamente esta ideia que une todos os poetas do Já Não Dá Para Ser Moderno, não é? Que podemos depois, se tivermos tempo, falar sobre isso, esta pequena provocação, mas então usei esse tempo para fazer então essa escolha, pensar que renomes realmente é que me interessaram mais, fazer essa reflexão pessoal, e então escolher de todos os livros, ou pelo menos quase todos os livros, alguns poemas. Acho que normalmente o poeta que tem mais poemas aqui é aquele que tem mais livros, porque é um bocadinho proporcional. Nesse caso será o Ricardo Tiago Moura, mas tentei que mesmo poetas com 2 livros, que é o caso da Elizabeth ou da Raquel Nobre Guerra, que tivessem bastantes poemas para também dar um corpo, uma percepção à sua obra. E, claro, também eu acho que uma coisa muito importante desta antologia, não querendo fazer o autoelogio, obviamente, mas o esforço que eu também tentei fazer foi o meu aparato crítico de escrever um texto para cada um, em que, obviamente, uma opinião pessoal e formada, mas pessoal, refletisse sobre exatamente essa obra de cada um. E também fiz o esforço de reunir toda a sua bibliografia, fazer o registro bibliográfico de cada poeta, para se perceber também que livros é que publicou e, claro, despertar o interesse de quem queira ir atrás deles, e alguns estarão já escutados, não é? Que já têm alguma distância de anos, e alguns são edição de autor, mas tentar perceber também, tentar dar essa informação a todos os leitores, para perceberem se realmente gostam deles, se despertou interesse, ou então, pelo menos, ler mais detidamente um livro cujo poema despertou interesse nesta antologia. Portanto,
há não só um esforço da minha parte, é isso, esse é o que eu tentei fazer, de escolha destes nomes, mas também digamos, um diálogo com eles. Obviamente que não posso suprimir o facto de ser poeta e de dialogar com eles, não digo na minha poesia, mas também na forma como a poesia deles me toca, não é? Obviamente que estes nomes não estariam aqui se isso não acontecesse. E, portanto, há esse esforço não só de tentar conciliar um lado mais académico, de os unir sempre de uma forma artificial, obviamente, mas de os unir de uma forma me parece bastante que está defendido, não é? Mas também não deixar que haja essa parte, porque estamos a falar de poesia, dessa parte que me toca, não é? Da parte que ao ontologiador mais, mais, mais tocou, não é? Para usar esse mesmo termo. E posto isto, penso que resume de certa forma aquilo que queria fazer e aquilo que é esta antologia. Talvez passasse a palavra à Elizabeth para ela falar um bocadinho sobre talvez como também académica, como é que ela vê, como é que ela viu esta década e se quiser ler um poema seu, também pode ler. Olá, bom dia. Eu acho que vou falar mais do lugar de leitora do que propriamente enquanto autora, e isto também para não tirar partido nem vantagem do facto de ter sido convidada e de estar aqui presente enquanto os colegas não estão, não é? E acho que depois as pessoas interessadas na antologia terão a oportunidade de ler os textos que bem entenderem, claro. Quando o Ricardo me convidou para esta antologia e me explicou mais ou menos qual era a ideia dele, eu fiquei bastante entusiasmada, porque pareceu-me um projeto realmente arriscado e ousado, que são coisas que eu gosto sempre. Eu gosto de livros e de projetos que sejam arriscados e ousados. Não gosto de coisas que, enfim, já estão mais do que feitas e do que vistas. E o que o Ricardo propôs foi fazer uma leitura dos últimos anos, o que realmente é uma loucura, porque nenhum de nós tem a plena, tem uma visão muito clara do que aconteceu na última década, porque estamos ainda muito em cima dela, muito próximos até, enquanto leitores, enquanto autores, enquanto escritores, aquilo que quisermos chamar. E não só faz isso, como faz uma escolha muito pessoal. Ou seja, todas as antologias são seleções, só que algumas disfarçam isso. O Ricardo não tenta disfarçar, ele realmente faz uma escolha dele, pessoal, que pode ser discutida e debatida, mas assume. E aí também há uma coragem, a coragem de assumir que aquilo é uma seleção, não é de todo a verdade do que aconteceu nos últimos 10 anos. Tem que ver com uma visão, e é essa visão que o Ricardo apresenta. Apresenta em termos genéricos, fazendo uma espécie de avaliação do que aconteceu, mas também a apreciação dos poetas, que também é pessoal, num certo sentido, informada, rigorosa, mas extremamente pessoalíssima, como diria o Herberto Helder. E isso não é mau, é bom. É bom que ele mostre esse artifício que todo o livro é, mesmo uma antologia, mesmo um livro, mesmo uma crítica, mesmo um texto, um comentário, são sempre tem sempre a mão, não é, do seu autor. Uma crítica, por exemplo, mesmo que se queira passar por objetiva, na verdade há um critério de gosto a baseá-la. E eu acho muito saudável e muito refrescante de repente surgir um objeto no qual o seu organizador, o seu prefaciador, o seu crítico assuma totalmente e deliberadamente a sua escolha, o seu ponto de vista e o seu papel.
porque por vezes há muitas antologias, e tem surgido várias também nos últimos 10 anos, que são antologias em que se pretende, como dizia há pouco o Ricardo, fazer uma panorâmica, como se essa panorâmica fosse o ponto de vista de Deus, não é? Uma coisa de cima e que não implicasse o autor e o selecionador. E aqui não, aqui o que temos é alguém que revela o seu jogo, revela a sua estratégia. E depois já há novamente um gesto de coragem por parte do Ricardo, que tem que ver com os autores que seleciona, que pronto, como disse há pouco, parece-me que também tem muito que ver com o gosto pessoal do Ricardo, mas não apenas. Ele de facto vai buscar isto, claro que, enfim, vindo da minha parte pode parecer um pouco faccioso, mas creio que ele vai buscar os autores que precisamente não são tão discutidos. Há outros que, enfim, que aparecem muito mais nos suplementos literários dos jornais e coisas do género, e na televisão e assim, e ele vai buscar poetas que considera mais experimentais, tendo em conta que realmente já houve quase que um esgotamento de todas as formas, mas são aqueles que ainda de vez em quando, segundo o Ricardo, ainda vão tentando explorar outros lugares, e um pouco mais obscuros ou menos conhecidos, exceptuando, como o próprio Ricardo acentuou há pouco, a Raquel Nóbrega, que realmente tem tido mais comentário e mais recepção crítica. E isso também é preciso ser corajoso para fazer uma seleção destas, ainda por cima com tão poucos, porque se fossem muitos, mas não, são só 6. E pronto, e nesse aspecto também provavelmente estou a ser um pouco facciosa até nesta descrição, mas estou a tentar pôr-me no lugar do leitor, que é, olha para estes 6 e pensa, porque estes 6, quem são estes 6? Nunca ouvi falar, ou ouvi falar pouco, não é? Não tem aqueles nomes tão sonantes quanto outros que por aí ouvimos falar. E porque é que estes 6, de algum modo, são representativos desta década, desta última década? E, portanto, dou os meus parabéns ao Ricardo. Acho que tem aqui um belíssimo trabalho, ousado. Dou os parabéns ao João, porque publicou esta loucura. E que venham mais, é o que se espera. Não mais antologias, não é? Mas outros projetos igualmente inovadores, porque esta antologia é de facto inovadora. Não é uma coisa que ficou... Não é preguiçosa. É uma antologia que se esforça por contribuir de alguma maneira, de forma original e com alguma prepotência até... mas boa, daquelas que avançam para a frente e não têm medo do que é que se possa dizer. E, portanto, parabéns aos dois. Obrigado. Sim, eu tenho também os parabéns ao Sérgio, nomeadamente à Elizabeth pela sua poesia. Aliás, tirando o Álvaro Seixas, todos os autores já eram participantes do projeto da Flanzine, portanto, quando o Ricardo partilhou comigo quem eram os autores, já era desde logo algo que, pronto, que era interessante, porque realmente era uma seleção de autores com quem, enquanto editor, vinha a trabalhar. E depois é realmente isso que a Elizabeth disse, que é o facto de ser um trabalho onde o antologiador, o organizador, se implica naquilo que faz. E, portanto, e essa ousadia e esse risco, que é aquilo que também, não só por si, mas pelo que ele depois representa no âmbito deste microcosmos editorial, era algo que realmente valia a pena abraçar e,
portanto, e desde logo, assim que o Ricardo partilhou esta vontade, dissemos vamos a isso, não é? E Ricardo, não sei se queres fechar com algum comentário Não, quero só final. dizer, agradecer mais uma vez a ti por teres editado e agora a Elizabeth pela ótima leitura. Obviamente que não vou, acho que ela realmente leu aquilo muito, muito bem e percebeu exatamente aquilo que estava aqui. E portanto só tenho a agradecer ter-se posto no lugar de leitora, mesmo estando implicada como selecionada, mas isso é algo que os poetas já estão habituados a fazer, não é? Pôr-se no lugar de outro, essa empatia que a poesia precisa, e portanto, pronto, é isso. Acho que se disse tudo aquilo que era preciso dizer, pelo menos como primeira leitura deste livro, neste lançamento. E falta-me também agradecer à organização da Ronda também por esta oportunidade de partilharmos este nosso projeto aqui com toda a gente. Obrigado. Obrigado.